Muito bem. Vamos lá, Agatha? Vamos falar de... Coronel! Sobre quem? Jesus? Jesus. Obrigado, Jesus. Fala. Obrigado pela família. Obrigado pelo papai, mamãe. Obrigado por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Obrigado por aquelas pessoas que estão na prisão, encarcerados, doentes, dodói. Abençoa eles, Senhor. Amém. Então vamos lá. Continuando aqui, eu parei no short lá, né? E te convidei. Se você veio aqui conferir o que eu tenho para você, eu tenho para falar que Deus tem uma palavra para você. Independente da situação que você se encontra, independente da situação que você vive hoje, eu não sei se você está sobre o efeito da droga que você usou ontem, eu não sei se você está fazendo uso da droga hoje, neste momento, na hora que esse vídeo te encontrar, eu não sei se você é um familiar que passou a noite em claro, rezando para que seu familiar chegasse vivo em casa, devido ao uso de droga, a dependência química, né? A escravidão do crime, a escravidão da violência. Esse evangelho de hoje, São Lucas, vai falar do bom samaritano. E é interessante trazer isso ligado à metodologia APAC, porque a metodologia APAC fala assim que para dentro daquela instituição entra o homem e fica o crime lá de fora. Para mim isso foi muito difícil entender, né? Essa questão de entrar o homem para dentro da instituição, quando eu tive a oportunidade que Deus me deu de ir para a APAC, né, filha? Lá na APAC? A PAC, né? De deixar o crime lá de fora. Eu não entendia isso. Mas quando eu cheguei lá dentro, eu entendi. A PAC, por ser uma instituição sem fins lucrativos, de cunho religioso, ecumênico, ela é de berço católico e segue alguns preceitos da palavra de Deus. E um desses preceitos é o que o Evangelho falou agora. Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, independentemente do que eu tenha feito, do que eu tenha agido, da forma que eu tenho me comportado, Deus pede, né, que as pessoas me amem, né? Mas e para mim amar o outro? Amar aquele que faz mal para mim, aquele que quer meu mal, aquele que quer me destruir. E dentro da PAC, para mim, foi uma situação muito difícil. Porque é de saber de todos que existem vários tipos de crime, né? Eu venho aí dessa vida vexatória do crime, né? Vergonhosa. E uma das coisas que a gente não aceita no mundo do crime são artigos, né? Quem é artigo? Artigo é aquelas pessoas que cometem crimes de abuso sexual, abuso contra criança, alguns outros tipos de coisas que o crime não aceita. Então eu tinha uma rejeição muito grande a essas pessoas. E ainda eu tinha um trauma, né? Porque eu fui abusado aos 6 anos de idade. Então eu carreguei na minha vida um sentimento de vingança a vida inteira, né? Querendo me vingar das pessoas que fizeram isso comigo quando eu tinha 6 anos de idade, né? Quando eu tomei consciência, teve uma época que no estágio da minha dependência, no estágio da minha... É verdade. No estágio da minha destruição, eu entendi que aquilo era uma raiva, um rancor que eu tinha dentro de mim. E como que Deus ia tratar isso em mim, né? Porque na minha cabeça eu só falava em matar, né? Essa pessoa tem que morrer, esse tipo de pessoa tem que morrer, esse tipo de pessoa tem que torturar várias semanas, né? Eu perseguia esse tipo de pessoas e cheguei a fazer maldade com esse tipo de pessoas, né? Então, assim, é muito difícil colocar isso. Como que Deus ia curar isso no meu coração? Ele me coloca dentro de uma instituição onde eu vou pagar minha pena justamente junto com esse tipo de pessoas, né? Como eu disse, a PAC não faz distinção. Se o crime fica lá de fora, todos ali dentro somos iguais. E a metodologia da PAC foi transformando o meu coração e me mostrando que o meu crime
né? O meu crime de assalto, o meu crime de tráfico, o meu crime de estelionato, todos os meus crimes não eram diferentes do crime daquelas pessoas. Por quê? O ponto de partida do crime é uma ação impensada. Aí Jesus, né, mostra quando eles levam a mulher adúltera para ele e fala assim: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? E isso tocou muito no meu coração. E eu fui aprendendo a conviver, porque foi muito difícil para mim, né? Nas visitas que eu tinha, eu falava para minha família que eu não ia dar conta de ficar lá na PAC, né? Não falava? Papai falava: eu não vou dar conta de ficar aqui na PAC. Eu vou ter que voltar pro presídio, porque eu não tô conseguindo conviver com essas pessoas. Por quê? Por causa do rancor que eu trazia dentro de mim. Dentro do meu coração, né, filha? Tinha um rancor. Aí Deus colocou... Eu te amo. Eu também te amo. Aí Deus veio colocando, trabalhando na minha vida, né? A única forma que Deus curaria o meu coração foi da forma que Ele agiu. Por isso que a gente fala que Deus conhece tudo e Deus sabe de tudo. É por isso que eu ficar babando, ele ficar, tá? Então tá bom, vai lá. E dentro da PAC eu convivi com essas pessoas e ali eu era obrigado a conviver, porque ali eu estava tendo uma pena digna, ali eu estava estudando, ali eu estava tendo uma visita digna. Eu tenho uma filha, a Ágape Maria. Eu tinha uma visita digna, sem aqueles procedimentos vexatórios da penitenciária. Então, isso tudo me fez aguentar e suportar. Mas, na verdade, eu não sabia que Deus estava trabalhando no meu coração, trabalhando o perdão, né? Porque é muito fácil eu amar minha família, mas como é que eu ia amar aquelas pessoas que cometeram um crime que foi cometido comigo há 6 anos atrás, a qual eu carregava um coração cheio de vingança, de ódio, né? Desejo de tortura, né? Então, como que Deus ia fazer isso? E Ele fez, Ele me colocou dentro da PAC. E lá dentro da PAC, fala assim, que não adianta deixar de fazer o mal. É preciso fazer o bem. A passagem do bom samaritano, o que ela quer dizer? Os samaritanos não se davam com os judeus. Você lembra lá no poço, Jesus com a samaritana criticando que todos tinham que ir em Jerusalém, né? E Jesus fala: não, vai virar um dia que todos adorarão a Deus em todos os lugares e tal. Então, os judeus e os samaritanos não se misturavam. E o bom samaritano aqui acolhe essa pessoa que foi espancada, roubada, né, abandonada, e aqueles que eram seus, o sacerdote, o levita, né, passaram e não fizeram nada. E quem fez por ele foi aquele que ele tinha mais dificuldade, aquele que ele não aceitava, o samaritano, por ter, né, as suas divergências religiosas. E aconteceu isso na PAC comigo. É muito difícil para mim admitir isso, é muito difícil mesmo, de verdade, de coração. Algumas das pessoas que mais me ajudaram, né, não financeiramente, nem nada, porque lá não tem isso, mas com, às vezes, uma palavra, no momento de dificuldade, foram exatamente pessoas que eram de artigos diferentes do meu, né? Eu não quero falar aqui da forma mundana, né? Mas pessoas que eu rejeitava. Eu acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer. E essas pessoas, eu entendi que essas pessoas, elas cometeram um erro e algumas se arrependem, outras não. Mas algumas eu conseguia ver que realmente existia um arrependimento, né? Que existia um querer de mudar de vida. E eu aprendi a olhar para essas pessoas diferentes. Foi onde que Deus começou a curar o meu coração, né, desse ódio, dessa raiva. E isso foi muito importante, porque hoje eu venho vivenciando aí a minha recuperação e a minha ressocialização baseado nisso, né? Amando o próximo independente, né, mano? A PAC fala assim que se todos nós nos julgássemos honestamente, ninguém seria inocente. Então essa fica uma reflexão, né?
Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade desse vídeo. Que esse vídeo possa chegar a quem precise chegar. Que esse vídeo possa abrir a mente da sociedade, né? Porque a PAC é uma decisão da sociedade. O crime, a violência não vai parar. Mas podemos tratar os próximos ingressantes, os próximos atuantes do crime. Quem são eles? Aquelas pessoas que hoje estão cumprindo sua pena, que precisam pegar esse tempo e ser trabalhadas, assim como eu. De 4 cadeias, né? Se eu tivesse conhecido a PAC na primeira, eu não tinha passado por tudo que eu passei. Então o apelo desse canal é isso, né? Leis que fortaleçam a metodologia APAC, que apoiem a metodologia APAC, né? Esse ano eu faço a minha faculdade, né? Eu tenho 38 anos, né? Eu não tinha o ensino médio completo. Eu completei o ensino médio porque a APAC me deu a oportunidade. Eu fiz uma faculdade, eu fiz o Enem e eu trabalho, eu sou feliz, eu tenho família. Deus me devolveu tudo através dessa ferramenta chamada APAC, que eu não tenho dúvida que é um projeto de Deus, certo? E o restante desse evangelho eu gostaria de trazer de uma forma diferente aqui, uma forma que Deus trabalhou no meu coração, para me encerrar aqui esse vídeo com vocês. Tamo junto? Que Deus abençoe a todos, né? E eu vou só fazer um encerramento muito rapidinho aqui, porque eu preciso ir trabalhar. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e se colocasse na presença de Deus e traga ao seu coração o seu próximo, mas não o seu próximo que você ama, que você gosta. Aquele próximo que você tem alguma divergência. E o Anderson Freire foi muito assertivo quando fez esse louvor. Esse louvor me serviu muito dentro da PAC, porque ele me fez entender que as pessoas erram, mas todos têm o direito de uma segunda oportunidade. Eu gostaria que você refletisse. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Eu sei que um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa era a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra curar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei se ele cantava, se muito bem orava. Eu sei que o culpado estava às suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí pegando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha a oferecer. Não importa se existe alguém aí caído, o bom samaritano vai aparecer. Porque você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não
ensinou. Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Tamo junto, Deus abençoe a todos. Se eu não servir, para que sirvo eu? Não se esqueça, amar o próximo é amar aqueles a quem a gente tem muita dificuldade de se aproximar. Amar quem já nos ama é muito fácil. Difícil é amar aqueles que nos perseguem. Tamo junto? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.